Querido Deus, Pai, aqui estamos nós, depois de um dia de batalha, de luta, de guerra, estamos na Tua casa, porque Tu nos abençoaste neste dia, e a Tua misericórdia foi sobre nossas vidas. Aqui estamos, Senhor, para vir aprender mais da Tua palavra. Prepara o nosso coração, tira toda a dificuldade, toda a resistência, e da nossa mente, dá-nos o entendimento, a compreensão, para que possamos entender tudo aquilo que precisamos nesta noite. É o Teu servo que vai ministrar, que pedimos sempre, Pai. Continua dando a ele a revelação, a facilidade, o esclarecimento, a clareza da Tua palavra na mensagem, para que ele possa transmitir a todos nós. E nós, ao sairmos da Tua casa, saiamos entendendo a Tua vontade para com as nossas vidas. É assim que oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, aleluia, meus irmãos, esse é o nosso Deus. Pode assentar. Vamos continuar meditando na palavra do Senhor, seguindo o nosso estudo na carta, na primeira epístola de João. Estamos aqui a partir de hoje, irmãos, nosso terceiro estudo dessa sequência, que o tema desta série é Somos de Deus. Essa é a sequência. Nós vamos hoje refletir, que está nos versículos do capítulo 1, versículo 5 até capítulo 2, versículo 6 da primeira epístola de João. Meus irmãos, o tema do nosso estudo de hoje é a mensagem anunciada e praticada. Nós vamos ver aqui a ênfase de João neste trecho da palavra do Senhor, a ênfase que ele começa a apresentar para os seus destinatários, que não há possibilidade de um cristão se dizer cristão e andar de um jeito, mas falar outra coisa. Fala uma coisa, mas faz outra. Então, João, em outras palavras, está justamente anunciando esta impossibilidade. Ele vem falar aqui justamente ele dá uma ênfase muito forte a uma distinção. Ao longo da carta inteira, ele faz comparações e contrastes. Ele faz a comparação entre luz e trevas, ele faz comparação entre andar na luz e andar nas trevas, são dois contrastes. Ele fala do contraste entre aqueles que são filhos de Deus e também os filhos do diabo. Ele traz um contraste entre amar e odiar. Se você diz que ama seu irmão, faz um jeito, mas se você faz de outro, na verdade você não ama, você odeia. Então ele vem trazendo ao longo da carta vários contrastes, várias diferenças, que nós precisamos olhar para essas diferenças e avaliar a nossa vida e fazer uma reflexão se nós estamos anunciando uma mensagem, mas não praticando a mensagem que anunciamos. Este que é a chave, compreensão-chave que nós precisamos extrair desta primeira sequência, essa primeira sessão que nós vamos ver nesta noite. João, já falamos na última terça-feira, que ele está fazendo aqui uma proclamação apostólica sobre algo que ele viu, que ele experimentou. Ele não está falando uma mensagem com base em uma experiência filosófica, intelectual. A epístola não é uma produção de um conteúdo humano. Ele não está escrevendo coisas da própria cabeça dele, não está trazendo uma mensagem que vem do coração dele, de João. É isso que nós vamos ver aqui, que na verdade ele traz uma mensagem vinda diretamente do Senhor. O versículo 5 vai dizer isso: o que da parte dele recebemos, nós estamos anunciando a vós. Então, não é uma mensagem da cabeça de João, não é uma mensagem humana, não é uma mensagem fruto do intelecto humano, mas é uma revelação divina que João teve e tem ao longo da sua jornada, que ele está transmitindo para os seus destinatários. João também revela a nós aqui um inimigo perigoso, que nos envolve, que envolve todo cristão, que é mais perigoso do que o próprio diabo.
Quem é que pode ser mais perigoso que o diabo? Hein? Quem é que pode ser um inimigo mais perigoso que o diabo? Você sabe dizer? Ah, a Cristina está ligada, né? Porque nós falamos sobre isso no domingo. O seu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. Também não é o seu irmão, também não é o seu vizinho, não é ninguém. O seu maior inimigo é o diabo. Ou, melhor dizendo, é você mesmo. Que se nós estamos sendo dominados, muitas vezes, se nós não vigiarmos, somos dominados pelo pecado, e este pecado é o que está dentro de nós, e é algo tão perigoso e tão preocupante, que João, nesse pequeno intervalo, do capítulo 1, verso 5, até o capítulo 2, verso 6, ele fala em 9 vezes sobre pecado. Ele usa essa palavra 9 vezes, sobre o perigo do pecado. Ele adverte contra o pecado. E o pecado está em nós, irmãos. O pecado, ele está dentro do homem. O pecado faz parte da natureza humana, da natureza do homem natural, porque o homem espiritual, ele procura constantemente dominar e subjugar o pecado. E o propósito de João de anunciar esta mensagem é para que a igreja, todos nós, venhamos a ter comunhão, primeiramente com Deus, com Jesus, e também esses crentes tivessem comunhão com os apóstolos, para que isso fosse resultado de uma alegria completa. E nós vamos ver então, compreendendo essa lógica, que João está fazendo contrastes, João está alertando para o inimigo maior dos que nós temos, que é o pecado que está internamente em nós. Porém, ele vai falar do pecado, mas ele fala da forma e da solução para o problema do pecado, nós vamos ver. E ele tem o propósito de falar essa mensagem, anunciar essa mensagem, para que tenhamos comunhão com Deus. Uma vida sem pecado é uma vida de comunhão com Deus. Se nós procuramos, ou melhor, não é que nós não vamos nunca pecar, porque se fizermos isso, ele mesmo já está dizendo aqui, já estamos em pecado, mas uma vida de pecado, nós podemos viver sem ela. Pecar é consequência da nossa natureza humana, mas uma vida de pecado é sem vergonhice. É diferente nós tropeçarmos, cometermos um deslize, na caminhada nós errarmos por alguma razão, cometermos um pecado, falarmos mal de alguém ou algum outro deslize qualquer. Isso é natural, é normal, porque o inimigo somos nós mesmos. Mas uma vida de pecado é diferente de uma pessoa que peca esporadicamente, de vez em quando, sempre, porque uma vida de pecado significa que não deixou o caminho das trevas. É isso que nós vamos ver, e é essa mensagem que João fala logo no versículo 5. Ele vem mostrar justamente isso. Ele começa a fazer esses contrastes entre luz e trevas, entre filhos de Deus e filhos do diabo, entre amar e odiar. Ele começa a partir do versículo 5, estabelecendo o parâmetro da caminhada a partir de Deus. Ele diz no versículo 5, leia aí comigo, junto na sua Bíblia: a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Qual é a mensagem? Vamos todos juntos? Qual é a mensagem? 1, 2, 3 e... Essa é a mensagem de Deus. É o que João está dizendo. Tudo que Jesus falou, tudo que Jesus fez, tudo que ele anunciou e proclamou, João está dizendo aqui, a mensagem que dele recebemos é essa: Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Então essa é a mensagem que João vem anunciar, e João resume nesse versículo 5, todo o conteúdo que Jesus passou ao longo de 3 anos e meio. Ele diz, o que ele nos revelou, em suma, em resumo, o que Jesus nos falou é: Deus é luz. Irmãos, e essa expressão, Deus é luz, esse resumo que João faz da mensagem que foi recebida de Jesus, declarando que Deus é luz e não há nele treva alguma,
traz para nós pelo menos 3 implicações, o fato de Deus ser luz. João declarou no seu evangelho que Deus é Espírito. João também declarou, aqui no versículo 5, ele diz que Deus é luz. E na sua epístola mais adiante, no capítulo 4, ele vai dizer e vai declarar outra qualidade de Deus, dizendo no capítulo 4, verso 8, ele diz que Deus é amor. João diz que Deus é Espírito, Deus é luz e Deus é amor. Quando ele fala que Deus é Espírito, ele está falando da essência de Deus, ele não é matéria. Por isso não podemos tocá-lo, não podemos pegá-lo, não podemos enxergá-lo, porque a essência de Deus, do ser de Deus, é que ele é Espírito, diferente de nós que somos matéria, somos carne. Quando João diz que Deus é amor, ele está falando da sua graça redentora. Deus mostra o seu amor quando ele entrega o seu único filho para morrer por nós. O amor de Deus, o fato de Deus ser amor, revela para nós esta graça, misericórdia, redentora e salvadora de Deus, quando ele nos dá o seu Filho Jesus para morrer por nós. Mas, quando ele diz que Deus é luz, aqui, irmãos, nessa qualificação, vamos dizer assim, neste adjetivo que João dá para Deus, o fato de Deus ser luz e não haver nele treva alguma, nos dá pelo menos 3 implicações. Você pode ver no estudo isso nos revela que o fato de Deus ser luz nos revela a sua santidade, o fato de Deus ser luz nos faz compreender que ele se auto-revelou, por ele ser luz, ele se auto-revelou aos homens para se fazer conhecer, e o fato de Deus ser luz nos revela que não há nada encoberto diante dos olhos dele. Por isso, irmãos, quando ele diz que Deus é luz, ele está falando da santidade de Deus. Deus é santo. Como nós sabemos da visão do profeta Isaías, ele é santo, 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 como era o cântico dos serafins que estavam adorando ao Senhor, porque Deus é luz, ele é santo, não há nele impureza alguma, não há nele nenhuma imperfeição, ele é completamente santo, completamente puro, pela própria natureza de Jesus, pela própria manifestação de Jesus que se mostrou na terra. E Jesus disse o seguinte: aquele que vê a mim, vê ao Pai. E Jesus se manifestou em carne e viveu nesta terra completamente santo, sem pecado, sem nenhuma transgressão, porque ele veio mostrar a santidade de Deus. Ele veio revelar a santidade desse Deus que é luz, desse Deus que é puro, deste Deus que é santo. Então, quando João começa a falar que Deus é luz, e saber que Deus é luz significa santidade, já deve nos dar um sinal de alerta de que, para se relacionar com esse Deus de luz, eu não posso ter uma vida de impureza. Se um Deus que é Deus de luz, e ser Deus de luz, significa que Ele é santo, significa então, levará todos nós ao compromisso, ao dever de nós buscarmos a um Deus que é luz, buscarmos a santidade e a luz de Deus para podermos ter comunhão com Ele. Irmão, se Deus é luz e o propósito de Deus é ter comunhão conosco e não há nele treva alguma, como é que nós vamos ter comunhão com Deus se estivermos nas trevas? Ou se estivermos ainda em alguma obscuridade, alguma coisa escondida dentro de nós, diante de um Deus que é completamente santo e completamente puro. Por isso a palavra do Senhor nos diz que nós temos que nos santificar se nós quisermos ver o Senhor. Nós temos que ter uma vida de santidade, porque Deus é santo e nós também temos que ser santos para podermos nos relacionar com esse Deus de luz. Mas ao mesmo tempo que esse adjetivo, Deus é luz, significa santidade, a luz revela todas as coisas. E aí vai para as duas últimas compreensões que precisamos ter, pelo fato de saber que Deus é luz. A luz não deixa nada em oculto. A luz tudo revela. A luz tudo apresenta.
a luz tudo mostra. Então, quando João diz que Deus é luz e resume a palavra de Jesus a esta afirmação, ele está dizendo que tudo que de Deus se pode conhecer, tudo que de Deus precisamos saber para conhecê-lo, já está revelado, porque Ele é luz. Não há esconderijo, não há obscuridade, não há nada oculto em Deus, não há nenhum mistério oculto, não há nenhum mistério místico que algum iluminado somente pode alcançar este conhecimento. Não. O fato de Deus ser luz já significa que tudo que nós precisamos conhecer de Deus já está revelado. Isso aqui é importante, irmãos, porque lembre-se da primeira ministração que nós fizemos deste livro de João, é que João está combatendo uma doutrina chamada gnosticismo. E o gnosticismo dizia que para você ter um crescimento espiritual, você teria que buscar conhecimentos ocultos, místicos, escondidos, que só eram revelados a pequenas pessoas especiais para alcançar este conhecimento. Quando João vem e diz que Deus é luz, ele está dizendo, Deus não tem nenhum conhecimento oculto, escondido, obscuro, que vocês precisam buscar em algum profeta especial para revelar-vos, porque Ele é luz, Ele já se revelou, Ele já revelou tudo o que precisava ser conhecido do seu ser. Isso é um ataque direto a essa doutrina do gnosticismo, o fato de Deus se auto-revelar. Ele se mostrou por completo, Ele se revelou inteiramente em Jesus. É o que o escritor aos Hebreus diz no capítulo 1, que Ele, Jesus, é a exata revelação, é a exata manifestação do Deus invisível. Por isso Jesus diz, aquele que me vê, vê ao Pai. Então, quando nós ouvirmos essa expressão de dizer que Deus é luz, significa tudo o que eu preciso conhecer de Deus já está revelado. E onde que está revelado, meus irmãos? Onde é que está revelado? Na palavra de Deus. Então, não fique procurando profetas aí, eu vou procurar uma revelação da vontade de Deus para a minha vida. Procure na palavra. Não seja guiado por místicos gnósticos dos tempos atuais para buscar, não, eu vou atrás daquela oração do monte, porque ali Deus revela mistérios ocultos e escondidos, que não foram discernidos e compreendidos por ninguém, porque lá tem um mestre, tem um profeta, tem um apóstolo, tem um pastor, que revela até o CPF. Isso é gnosticismo dos tempos atuais, querendo procurar um mistério oculto que só alguns especiais, algumas pessoas iniciadas que conseguem alcançar revelações místicas diferentes que qualquer um como nós não pode alcançar. Não, porque Deus é luz, Ele já se revelou. Você pode conhecê-lo, nós podemos conhecê-lo inteiramente, não há nenhum mistério oculto que precisamos ter que buscar a revelação de alguém. O hino da harpa diz inclusive isso, o hino 540 e alguma coisa, eu acho, um mistério há tanto oculto, Deus em Cristo revelou. Então não tem mais nenhum mistério, como diz o Neice aí, o mistério misterioso, não existe mais, está tudo revelado. Por quê? Porque Deus é luz. Então, irmão, guie a sua vida pelo que a palavra diz. Não seja guiado aí procurando. Tem ou não tem crente que gosta de procurar esses mistérios, esses montes aí? Quem aqui já foi no monte? Levanta a mão. Agora eu quero ver. Não, eu vou lá no monte, porque lá tem um camarada que revela tudo. Irmão, vai ler a Bíblia, vai. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia e não fica atrás. Eu não estou nada contra a oração. Não é isso, não é contra a oração, contra a consagração, contra buscar, fazermos vigília, precisamos fazer, mas não é isso que eu estou falando. As pessoas vão para esses ditos montes para buscar um mistério que está escondido, que acha que só aquele pastor daquele monte é que pode revelar. Não, irmão, Deus é luz, Ele se revela a você também, Ele se revela a cada um de nós, não há mistério nenhum.
E o fato de Deus, e aí é o terceiro ponto, o fato de Deus ser luz, nos revela e nos faz compreender que também que não há nada escondido diante dos olhos do Senhor. O Salmo 139 diz: para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Se eu armar a minha cama entre os mortos, ou seja, um lugar bem escuro, lá tu estarás. Se eu pegar as asas da alva e subir nas maiores alturas, lá tu estarás. Para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Não há como fugir. Por quê? Porque Deus é luz, Ele ilumina todas as coisas. Ele enxerga todas as coisas. Tudo está revelado e tudo está claro diante dos olhos do Senhor. Não há nada que o Senhor não possa contemplar, não há nada que o Senhor não possa ver. E para nós termos comunhão com esse Deus que é santo, com esse Deus que revelou tudo o que precisávamos conhecer dele, ele se auto-revelou, e este Deus que enxerga todas as coisas, irmão, só tem uma saída para nós. Qual é? Andar na luz. Só podemos ter comunhão com este Deus que tem essas características se nós estivermos na mesma luz que é Ele mesmo. Se estivermos também nós caminhando na luz do Senhor. E aí nós passamos para o segundo tópico, que é a mensagem praticada, que é andar na luz. João está dizendo, anunciando a mensagem que recebeu de Deus, a mensagem que ele recebeu de Jesus e que Jesus transmitiu, vinda diretamente de Deus. Qual é a mensagem? Deus é luz. Versículo 5. A mensagem é essa: Deus é luz. E o fato de Deus ser luz nos ensina a santidade de Deus, nos ensina que tudo que de Deus precisamos conhecer já está revelado, e nos ensina que Ele enxerga e contempla todas as coisas. Não há nada escondido no nosso coração ou no nosso pensamento que não esteja patente aos olhos de Deus. Essa é a mensagem anunciada. O tema do estudo de hoje é a mensagem anunciada e praticada. Não adianta só você anunciar que Deus é santo, não adianta dizer que Deus é luz e saber que Ele já se revelou, não adianta só falar disso, não adianta só anunciar essas coisas. João está anunciando esta mensagem, está anunciando da santidade, da autorrevelação de Deus, está anunciando do olhar de Deus que a tudo contempla, mas Ele está nos convocando para praticar essa mensagem. Se você analisar comigo aqui os versículos 6 até o versículo 8 e o capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, perceba comigo aí, não sei se você tem caneta aí, se tem hábito de riscar a sua Bíblia, veja comigo como é que começa o versículo 6, o que está escrito aí, as primeiras palavras do versículo 6. Só aí, como é que começa? 1, 2, 3 e... Parou. Se dissermos. Vai no versículo 8. Como é que começa o versículo 8? Parou. Vai para o verso 10. Como é que está o verso 10? Parou. Vai para o capítulo 2, o versículo 4. O que está dizendo aí? Parou. O que tem em comum nesses versículos todos? Se dissermos, como a gente é bom em falar as coisas, não, eu digo que eu sou crente. Não, tu és crente? Eu sou crente, de boca. Eu falo muita coisa. Quem tem boca, fala o que quer, né? O ditado, o outro ditado diz que quem tem boca vai a Roma. Quem tem boca fala muita coisa. Eu posso dizer que tenho comunhão com Deus. Não, eu tenho comunhão com Deus. Não, eu não tenho pecado nenhum, eu estou dizendo. João está nos convocando nesses versículos a comparar o nosso discurso com aquilo que fazemos. Muitos de nós somos bons oradores, falamos muito bem, muitos de nós pregamos muito bem, muitos de nós falamos que fazemos isso, aquilo e aquilo outro, mas cadê a prática? Igual ao apóstolo Tiago, que também fala sobre a
prática das obras, a fé, as obras. Uma fé sem obras é morta. João está indo pelo mesmo caminho do apóstolo, mostrando que um discurso, uma pregação separada de uma vida obediente a essa pregação anunciada não vale de nada. Não adianta nós anunciarmos alguma coisa, proclamarmos, falarmos muita coisa, se nós não fazermos isso. João estabelece justamente esses parâmetros, e como eu falei, ele está fazendo um contraste agora, nesses primeiros versículos aqui, entre andar nas trevas e andar na luz, entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Vamos analisar esses dois contrastes que ele está apresentando aqui no início, nessa primeira sessão que nós estamos avaliando. Olha o que ele diz sobre andar nas trevas e andar na luz. A expressão andar precisa ser entendida como um estilo de vida. João usa muito essa expressão andar, ele usa muito a expressão luz, ele fala muito sobre isso, sobre a forma como nós nos comportamos é o nosso caminhar. Ele atribui o nosso estilo de vida, se é um estilo de vida condizente com as Escrituras ou não, como andar. Então, todo aquele que anda nas trevas, qual é o estilo de vida de quem anda nas trevas? Tendo essa compreensão. Qual é o estilo de vida de quem anda nas trevas, irmãos? Peca, erra, mas além disso, se nós analisarmos, a gente pode pensar assim, quem anda nas trevas é aquela pessoa que comete os pecados mais horríveis, não é isso? Aquelas pessoas, aquele homicida, aquele camarada anda nas trevas. Um estuprador, esse camarada está chafundado até o último grau de treva. Mas, irmão, andar nas trevas, uma pessoa sem Cristo no mundo, que é uma pessoa gente boa, você conhece alguém? Conhece alguém que é honesto, que tem uma moral boa, que tem até um exemplo a ser observado de uma conduta correta, íntegro? Conhece alguém assim no mundo? Conhece alguém que dá melhor testemunho de honestidade do que crente? Conhece? Sim ou não? Mas essa pessoa que você está na mente aí, se não tem Jesus, anda nas trevas. O que a gente pensa? Não, quem anda nas trevas é aquela pessoa que faz pecados horrendos e coisas horríveis. Não, irmão. Andar nas trevas, simplesmente, que João está querendo dizer, e esse contraste entre andar nas trevas e andar na luz, é que quem anda nas trevas não tem a consciência do reino de Deus. É alguém que é até gente boa. É alguém que até tem uma vida digna sobre o olhar natural e humano. Mas não teve Jesus, está nas trevas. Pode não ser um homicida, pode não ser um roubador, pode ser uma pessoa que faz até generosidade, faz até serviço social, ajuda os pobres. Tem muita gente que faz isso, muito mais do que nós, que deveríamos ser esse tipo de pessoa, que estende a mão para o necessitado. O cristão tinha que dar esse exemplo, tinha que ser isso. Foi para isso que Jesus também chamou e levantou a igreja. Então, irmãos, andar nas trevas significa um estilo digno do reino das trevas. Mas entenda isso não como alguém que vive fazendo pecados horrendos. É simplesmente aquela pessoa que é até legal, é até gente boa, você gosta de estar com ela, ela pode até te dar alguns exemplos na vida, mas não tem Jesus, está andando nas trevas. São pessoas que andam fazendo o que é reto, fazendo o que é certo, andam dentro da lei, andam de modo justo, mas não consideram Jesus, não consideram a Deus como seu Senhor, não consideram o reino de Deus, e na verdade, essas pessoas que também são gente boa, pertencem a Satanás. Por isso, andam nas trevas, por isso estão caminhando completamente separados da luz. Por outro lado, andar na luz, que João está querendo dizer aqui, não significa, agora, quem anda na luz é aquele que nunca mais vai pecar.
é aquele que é a santidade ao extremo, e tem gente que faz isso, irmãos, tem mensagem, tem pregação evangélica, que diz, não, o crente tem que ser 100% puro, não pode errar, que desconsidera o erro, e quem anda na luz é aquele que não vai errar, que nunca errou. João está dizendo justamente isso, se nós para andarmos na luz, significa que nós já consideramos que somos pecadores e agora entendemos que estamos num outro reino, já estamos no reino de Deus. Mas isso significa nunca mais pecar? Sim ou não? Sim ou não? Andar na luz significa nunca mais errar? Andar na luz significa nunca mais pecar? Até porque ele está dizendo, se nós dizemos que andamos na luz e dizemos que não temos pecado, já pecamos. Então o que significa andar na luz? Andar na luz, irmãos, expressa um estilo de vida de pecadores arrependidos. Quem anda na luz são aqueles que sabem que são pecadores. Eu falo de uma forma indireta, mas eu me aproprio daquela mensagem de Paulo. Paulo era crente? Pergunta aos irmãos, o que vocês acham? O apóstolo Paulo era crente, sim ou não? Era um servo fiel a Deus, sim ou não? Paulo andava na luz, o que vocês acham? Andava, sim ou não? Sim ou não, irmão? Mas olha o que Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele se lembra, graças a Deus, que nós temos Cristo Jesus, que me livra desta morte. Andar na luz é ter a constante consciência do pecado, irmãos. É diferente. Quem está nas trevas não tem consciência do pecado. É gente boa, é honesto, faz coisas certas, mas não tem consciência do pecado. Ele acha que trair a mulher é de boa, não tem problema. Ele tem que trazer o pão para casa, ele tem que trazer comida para casa. Ele acha que essa é a obrigação dele. Está andando nas trevas, porque quem anda nas trevas não tem consciência do pecado. Por isso que a palavra diz, quem está nas trevas, eles tropeçam e não sabem nem em que estão tropeçando. Por quê? Porque andam nas trevas. Por outro lado, andar na luz é ter a consciência de que somos pecadores. Aqui, irmão, também nos pega em um outro aspecto, de nós nos acharmos santos demais. Tem aqueles santarrões, conhece aquele crente que, não, eu sou o santo, eu sou o mais reto da igreja. Já ouviram isso, irmãos? Eu sou o santo da igreja aqui, não tem ninguém mais santo do que eu, ninguém ora mais do que eu, ninguém jejua mais do que eu. Isso é orgulho, tem que confessar o pecado, está orgulhoso, o orgulho santo, não está andando na luz. Paulo tinha todas as credenciais para dizer, olha só, eu sou o cara, eu fui no terceiro céu, vi coisas que não é lícito nem dizer, mas esse mesmo cidadão que teve essa experiência diz, eu sou um homem miserável. Ele diz, dos pecadores eu sou o maior. Esse é que anda na luz. É quem tem consciência de que é pecador e de que necessita de uma graça da misericórdia de Deus. João também faz a distinção entre o que diz algo, entre o que se diz, não é o que se diz e o que se fala, tá, irmãos? Eu escrevi errado aqui, entre o que se diz e o que se faz. Eu falei, as duas coisas estão a mesma coisa, é o que se diz barra o que se faz. Aí, a altas horas, eu escrevi errado. Ele está fazendo essa distinção entre que nós declaramos, eu digo que tenho paz, eu digo que tenho comunhão com Deus, mas eu ando de outro jeito. Eu digo que tenho comunhão com os meus irmãos, mas eu faço outra coisa. O discurso está separado, não é possível conhecermos a Deus se nós não observarmos os seus mandamentos. Irmão, e dentro dessas revelações de João, nós vamos ver aqui que a chave que ele nos dá para termos uma vida transformada é justamente o arrependimento que nós precisamos ter. Quem anda na luz é aquele que se arrepende dos seus pecados e confessa. Ele vai falar justamente o versículo, capítulo 2. Filhinhos, eu escrevo estas coisas para vocês, para que vocês não pequem. Qual é a ação do cristão verdadeiro que anda na luz?
O arrependimento e o perdão de Deus, o perdão de Deus é uma resposta a uma atitude do cristão que anda na luz. Então, nós temos que entender, para Deus entrar, para a ação de Deus vir, para nos perdoar, é preciso ter uma ação humana, é o que eu coloco aqui. E qual é a ação humana que nós precisamos? Se nós andamos na luz, nos arrepender dos nossos pecados. Irmão, todo dia você deseja o mal para alguém, é ou não é verdade? Quantos você quis matar hoje? 50? É pouco. Quantos que você teve vontade de pegar no pescoço hoje assim e encher ele de bênção, como diz o pastor Hélio? Quantas vezes hoje, ao longo do dia ou da semana, você teve vontade de fazer igual como você vai matar a galinha? Pega no pescoço, roda assim, né? E depois... A vida daqueles de quem andam na luz, tem a consciência desses pecados e se arrependem. Confessam os seus pecados. Confessar o nosso pecado é concordar com Deus, que é o Deus de luz, que nos contempla, que nos enxerga, que não está nada oculto. O Deus que é luz e que me enxerga, que conhece os meus sentimentos, as minhas intenções, Ele vê que nós estamos pecando e nós não confessamos esses pecados. Esse Deus de luz vai olhar, tu quer enganar quem, meu filho? Se eu sou o Deus de luz, que enxergo. Sabe qual é a alternativa? Arrependa-se. O caminho do homem não é fazer também um arrependimento de uma confissão genérica. Ah, Senhor, me perdoa. Sabe aquela oração? Senhor, tem misericórdia, perdoa os meus pecados. Meu irmão, pecado tem nome. Eu hoje tive vontade desejei mal ao Elton. Senhor, me perdoa, porque nesta noite o Elton fez isso comigo e eu quis matá-lo. Tem nome. Eu estou dando exemplo aqui porque eu não tive isso não, então eu posso falar. Mas pecado tem nome, irmão. A gente é muito assim. Senhor, perdoa os meus pecados. Quais? Porque o Deus de luz está enxergando todos os teus pecados que você está tentando camuflar no teu coração. O Deus que é luz está vendo. Qual é a alternativa para o perdão e para nos conservarmos na luz? Se confessarmos os nossos pecados. Versículo 9. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas qual é a alternativa e qual é a ação humana? Confessar. E confessar não é para chegar no confessionário, não, como faz a Igreja Católica, não. Tem pecados, irmãos, aqui a proposta de João, ele não está dizendo que vai confessar para o pastor, vai confessar para o fulano, ele está dizendo confessa a Deus. Tem pecados, se eu cometi um pecado contra o Osani, contra a pessoa do Osani, eu tenho que ir lá e confessar o meu pecado para ele, é o que Tiago escreve no capítulo 5. Confessai os vossos pecados uns aos outros e serão curados. Eu ofendi a pessoa do Osani, eu vou lá, meu irmão, me perdoa porque eu fiz isso, aí eu confesso para ele, alcanço o perdão. Mas o teu pecado que você comete é contra Deus, por isso Davi, quando escreve o seu salmo, no Salmo 51, o que ele diz? O pecado dele foi com Batseba e contra Urias. Mas na oração do Salmo 51, o que ele fala? Senhor, pequei contra ti. Somente contra ti pequei. Pequei contra os céus. Torna-me a dar a alegria da salvação. E o que aconteceu? Davi foi restaurado, foi perdoado, alcançou misericórdia. Confesse seus pecados, abra o seu coração diante do Senhor e a ação de Deus será perdão. Mas pecado tem nome, irmão. Dê nome a essas coisas que você está sendo lembrado pelo Espírito Santo, porque é aí que significa andar na luz. Aqueles que andam na luz são pecadores confessos. São pecadores cheios do Espírito Santo, como foi Paulo, mas que sabem que são homens miseráveis e pecadores. E quem sabe, os maiores dos pecadores, como disse Paulo. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe, que possamos deixar a vida teórica e passemos a uma vida prática com Deus. Amém?